Estamos de volta com mais um episódio do Mamíferos Podcast e hoje com a celebridade do controle de mastite e que não dava pra gente trazer outro assunto aqui nos bastidores. Eu falei com ele, falei assim, ó, trazer você aqui para falar de outra coisa completamente viável, com muita satisfação, que a gente trouxe um convidado especial aqui hoje para falar com vocês desse tema, que a gente chamou de um comprimido para você resolver o problema de mastite na sua fazenda. Para vocês entenderem melhor, passo sucinto, que hoje tem muita informação sobre, é para você não sair daí, né? Hoje nós temos muita informação sobre o controle da CCS, o controle da mastite na fazenda, e estamos aqui com ele, talvez a principal autoridade do controle da mastite do Brasil hoje, Felipe Zanforlin, que vai se apresentar para vocês aí. Prazer ter você aqui, Felipe, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, um prazer enorme estar aqui com você, Ronaldo, Pedro, o pessoal da Companhia do Leite. É o meu primeiro contato assim, próximo com vocês, né, da Companhia do Leite, já ouvi muito falar, até o pessoal, Pedro, conheço desde a faculdade. E é uma honra estar aqui, né, com pessoas tão descontraídas e divertidas para a gente falar de um assunto que eu vivo minha vida e baseio nisso, que é a mastite, a qualidade do leite. Mas só para dar uma breve introdução aqui de quem que eu sou, né, o tipo de profissional que eu me formei, eu sou médico veterinário de formação, sou natural de Belo Horizonte, me formei na UFMG em 2011. E desde a minha graduação eu trabalho com mastite, num projeto de extensão lá da UFMG que chama Unileite, ele não existe. Então desde 2008 que eu trabalho com mastite, né? Eu até brinco assim que eu não sei dar toque numa vaca e falar se ela tá prenha, só se ela bezermar mais no meu dedo que eu sei falar que tá prenha. Do contrário, eu trabalhei com mastite a vida toda, né? Desde a extensão na UFMG depois que eu me formei. E aí em 2019 eu fundei a Evoluir Saúde do Leite, a qual eu sou sócio fundador e consultor. E a gente está lá em Patos de Minas, a gente tem o laboratório de microbiologia, faz as consultorias em fazendas, trabalha com projetos em alguns laticínios, a gente dá muito curso também, já fez muito experimento clínico, tá? Mas nosso foco é esse, desenvolver a qualidade do leite, lutar aí para a produção de leite responsável e quem sabe ajudar o Brasil a conquistar novos mercados aí com uma ação nobre que eu acredito que me move para estar trabalhando com isso. Traduzindo por um concorrente nosso. É para vocês verem como é que a gente trata a concorrência. Traz pra cá, chama para nós tomar um café, bora falar disso, vamos fazer uma propaganda. É isso aí. Por que disso? O desafio é enorme. Isso aí. Tem mercado para muita gente. Nossa, e a gente tá brincando essa questão de concorrência, né? Mas até tem uma questão de perfil, né? Um pouco de diferença do trabalho, né? O Felipe trabalha bastante fazendo especializadas, até pela região, né? Felipe, muita fazenda especializada, e a gente trabalha com muito desafio, quase que o desafio da indústria, né? De ajudar aqueles produtores que não estão conseguindo, que não estão performando, que muitas das vezes estão passando por problemas financeiros, que estão refletindo no controle da contarcela somática, ou tem vários problemas estruturais, etc. E a gente trabalha nessa luta, e é um mercado que eu te confesso assim, a gente tem bastante dificuldade de ajudar o produtor a se encontrar para procurar um caminho, e a sua vinda aqui, né, pode ter um debate que pode ajudar a despertar o querer nas pessoas lá e às vezes até trazer alguma informação que possa também nos ajudar ali a melhorar lá no nosso trabalho. Então assim, o mercado do leite é enorme e carente, né? Então, assim, essas trocas só tem a agregar, principalmente para o produtor lá na ponta, que é o objetivo nosso, né? Eu vejo assim, Manuel, ele é muito heterogêneo o mercado de leite. A gente fala até assim, no Brasil, até o fenótipo das pessoas é muito diferente no Brasil, né? Se você for lá em Manaus e for lá no Rio Grande do Sul, você está em um país diferente com a pecuária. Você tem fazendas hoje automatizadas, com fazendas que podem ser eficientes também num sistema de canzil, ordenhando 50 vacas, né, vacas criadas a pasto, vacas confinadas, mas basta o cara querer fazer o negócio bem feito, dentro da sua realidade. Não quer dizer que o cara que está lá na ordenha robotizada ou no carrossel, ele é melhor do que o outro está no canzil. Eu comecei minha história trabalhando com pequenos produtores, em projeto de extensão, né, a gente fala a mesma coisa, só de formas diferentes. Né?
Para chegar num controle de CCS, um cara que está lá com 1000 vacas num carrossel e um cara que está com 50 vacas no sistema de canzil é basicamente os mesmos conceitos, né? Talvez que igual a gente vai conversar aqui um pouco mais, é o cara que chega nessa CCS, o que ele tem que fazer agora, o que são os próximos passos, né, para ele conseguir controlar mais essa mastite, mas para chegar na CCS menos 200 é a mesma coisa dependendo do cenário. Tá? Eu queria uma contribuição sua no seguinte sentido. Eu também, na minha carreira profissional, eu tive alguns contatos com algumas ondas do controle da qualidade do leite, mas nem de longe, mais fazendo a fundo lá, mas nem de longe você também teve uma conexão os fundamentos muito maior que a minha, por estar num grupo de estudo, né, e envolvido com um grupo de pessoas de elite que vai a fundo no estudo, no entendimento do negócio. E eu acho que você pode trazer para nós com mais autoridade como é que foram essas ondas do controle da qualidade, do controle da contagem somática, do controle da mastite, né? O que influenciou? Foram descobertas? Foram normas? O que mudou aí, vamos falar assim, nos últimos 30 anos aí na sua visão aí? Como é que foram as evoluções? Tá. Eu vou até um pouco antes dos 30 anos. Fique à vontade. Fique à vontade. Vou lá em 1950, assim, mais ou menos, que é quando começou a coisa, que é o quê? Veio a primeira onda que descobriu-se um patógeno que altera muito a qualidade do leite, que é o Streptococcus agalactiae. Que deu o primeiro gatilho ali para começar a controlar esse cara, porque ele aumentava muito a CCS, ele conseguia até alterar de CBT para ele sair muito no leite, é um patógeno extremamente contagioso pela forma como ele tem esse comportamento dentro da glândula mamária, saindo muito no leite, né? Então ele passa demais e ele vai alterando muito essa qualidade do leite, então isso inviabilizava demais o leite para a indústria, né? Para processamento, então foi a primeira onda. Isso em 1950. 1900, por aí. Isso foi até um slide da professora Pamela, né, lá de Michigan, que em alguns eventos ela mostra, eu acho fantástico isso, que eu acho que define muito bem, até como a gente deve atuar na fazenda para controlar a mastite, deve seguir essa linha, né? Então aí você começa essa onda do agalacte baseado muito no antibiótico também, né? Que é aquela coisa antes que a gente começava assim, não, tá doente, nosso conceito é o quê? Dar antibiótico para a vaca. Nós fomos educados assim dentro da universidade e tal. E por ser um patógeno que depende muito de antibiótico, ele é mais sensível ao tratamento com antibiótico terapia, surge aqueles conceitos de blitz-terapia e tudo mais. E aí no meio desse caminho surgiu um cara que é o Staphylococcus, que ele também assim, compromete a qualidade do leite, só que ele é um cara mais silencioso. Staphylococcus, você vê que ele é íntimo. Quando fala strep egg... Porque a gente vai ficando amigo, vai criando apelidos pra essa, né? De tanto falar. Já viu na parede dela? Fala exatamente. Aí esse cara mais silencioso, mais difícil de curar, não faz um estrago tão forte como uma galáxia, mas também ele é aquele cara que não vai embora, né? Porque ele já mora ali melhor. Então, quando a evolução de métodos de diagnóstico, né? De mastite subclínica, conseguiu achar esse cara, e aí veio quem? A terapia de vaca seca. Porque já que ele era mais difícil de curar, por uma série de fatores de virulência relacionados a esse micro-organismo, precisava de um cara mais forte também, né, para curar esse tipo de infecção. E aí introduziu a terapia de vaca seca para engrossar a bala. Exatamente. Dar um tiro mais forte que o bichão precisava. E aí, beleza, aí essas fazendas que é o que a gente está vivendo hoje, lutando aqui no Brasil, mas países europeia, lá na Europa, como Estados Unidos, já estão mais envolvidos, esse endereço da mastite ele muda, né? Ele sai desse cenário da mastite contagiosa e começa a surgir quem? A dar espaço para as bactérias ambientais. Que a fazenda não vai ficar livre de bactérias ambientais, né? Quando tiver vaca lá cagando, bosta lá, tem bactéria ambiental. Então aí esse endereço muda, aí a gente já começa a trabalhar um cenário em que a gente tem uma CCS mais reduzida, só que aí a gente tem mais casos clínicos pelo tipo de micro-organismo que está causando a infecção, e aí vem todos esses conceitos que estão sendo trabalhados hoje de como é que usa antibiótico, uso de ferramentas para racionalizar esse uso, né? E é uma nova onda pensando num leite mais responsável, pensando mais em saúde pública. Então acho que
Essas são as principais 3 ondas do controle da mastite, né? E gosto muito de falar assim que quando a gente está falando da terceira onda, cara, você está lidando com uma bactéria que ela não vai eliminar, nós vamos esterilizar o mundo. A brincadeira não é essa. Botar uma luz nós não vamos fazer isso, sair desinfetando vaca, fazer uma bolha dentro da fazenda. Nós estamos obrigados a conviver com isso. Exatamente. Essa é a mensagem de qualquer doença infecciosa. Um H-late, beleza, você pode até usar essa palavra, erradicar. Uma palavra forte quando você está tratando de doença infecciosa. Mas quando você está lidando com infecções de micro-organismos oportunistas, ambientais, eles sempre vão existir na fazenda. Então aí que a gente tem que começar a entender assim, pô, eu não vou sair agora batendo um pré-dip nas pessoas, né? Nós vamos continuar fazendo desinfecção de teto, pré e pós-ordenha, mas a gente vai ter que ter um olhar mais para a vaca. Ela aguentar esse desafio, ela tem que conviver nesse ambiente onde existem bactérias. Eu gosto muito de falar assim, o nosso braço aqui está cheio de bactéria, mas não sabemos nós estamos doentes. Entendeu? Então a gente tem que, na evolução do controle da mastite, a gente tem que entender, a hora que você chega nesse ponto, cara, a gente precisa jogar mais a vaca. A gente precisa dar condição imunológica dela conviver com bactérias, né? Igualmente de apartamento, cara. O menino tem que se desafiar para ele conseguir, para a escola não adoecer, e brincar no tanquinho de areia e não adoecer. A mesma coisa é a vaca que a gente está criando em nossas fazendas. Show de bola. Eu acho que assim, essa visão das ondas, né, ela é bastante legal e permite as pessoas, os técnicos que estão nos assistindo, uma audiência muito grande de técnicos de laticínio, recém-formados e tal, poderem olhar para os produtores e entender que tem gente que ainda está em 1950. Com certeza. Com certeza. E tá tudo bem também. Mas não se mate. Vamos lá. Dá pra evoluir. E ele não está em 1950 só com a bactéria. A bactéria ela está ali porque o ambiente é de 1950, né? Que o cenário é de 1950 muitas das vezes, né? E eu acho que a gente só de entender as ondas já dá para o cara entender o ponto de partida e como é que ele vai começar a movimentar. Eu queria dar um sinal para o pessoal. A gente colocou o nome do nosso título aqui, né? Foi um comprimido para resolver o problema da mastite. E aí, tem? A gente sempre brinca, usa até esse jargão em palestras, né? Porque assim, tem prevenção. Não vai ter a solução mágica que vai eliminar todas as infecções. A gente tem que saber lidar para a vaca sadia se manter sadia. Aí envolve todo um aparato que, se tratando de uma doença multifatorial, né, que toda palestra quando vai falar de mastite começa, é uma doença multifatorial, porque é justamente aquela mensagem inicial que tem que ser passada de que, cara, não vai ser uma coisa que você vai fazer, é um trabalho integrado. E mesmo que você não seja bom ou excelente em algum ponto, não é que é impossível você ter um controle de mastite. Porque você pode pesar as suas ações em outros pontos. Por exemplo, você pode ser excelência na rotina de ordenha, talvez seu ambiente não é o mais favorável, mas você limpa muito bem os tetos das vacas, né? Os seus corredores são limpos, mas às vezes a cama não está muito limpa, porque fazenda é isso, você está sempre fazendo. Mesmo a fazenda da revista, do Globo Rural, ela tem desafios constantes. Então, assim, não tem a pílula. O foco é na prevenção e trabalhar com o que você tem e dá conta. Nem sempre esse é o mundo perfeito. E nunca desistir, né? Tem que melhorar, né? Você tem que sair da zona de conforto. Você tem que dar conta de fazer um pouco mais. A gente briga que é o método conta-gota. Você sempre tem que estar uma gotinha, tem que estar entrando ali e somando. É um funcionário que está capacitado, é um funcionário que limpa hoje melhor a ponta de um teto na hora de aplicar o intramamário. É um cara que limpa melhor a ponta do teto porque ele tem tempo, ele tem uma fazenda menor, ele consegue limpar melhor o teto da vaca, mesmo ela estando mais suja. Então são essas pequenas ações que vão se formando ali no fosso e a gente consegue chegar num resultado satisfatório. A nova onda, o que é vamos falar assim, a última moda do controle da mastite aí? O que você me fala? Legal essa pergunta.
Que assim, aí eu tô indo Mastite lá... 4.0, desculpa te interromper, mas tá na moda. É isso aí, Fazenda 4.0. Aí eu fui lá na Fazenda que tá com a CCS ali, lutando para ter uma CCS de menos de 200, quiçá até menos de 100 células somáticas. O que esse cara tá fazendo? Ele tem um ambiente legal, talvez desafiador, dependendo da situação, como tá as vacas, a fazenda, a lotação. Mas ele tem uma rotina de ordenha legal, ele diagnostica bem, ele trata bem. Só que o que está acontecendo? As fazendas estão ficando grandes, então ele está perdendo às vezes o controle dos animais, o diagnóstico desses animais, acompanhar melhor esses animais. As fazendas estão virando usinas, indústrias, por estarem 700 vacas, 800 vacas, 500 vacas, ou até mais do que isso. Então o que eu vejo que uma das coisas que está a onda do momento, né, a gente conseguir trabalhar o manejo de ordenha com excelência. Porque a gente não pode ficar deixando essa vaca muito tempo em pé, em ordenha, ela precisa de deitar para descansar e produzir mais leite. Então, assim, essa parte de configurações de equipamento de ordenha, de manejo da vaca, o manejo de ordenha, simplificar processos, para a gente fazer vacas hora dentro de uma fazenda, numa ordenha, para ela dar tempo de descansar. Isso e garantir a saúde do teto das vacas. Porque depois que a gente está limpando bem ele, né, a gente tem que deixar ele bem fechadinho, porque a bactéria, igual eu falei com vocês, sempre vai ter. Então, se o teto fecha, é uma cereja do bolo a mais para a gente prevenir mastite. Então, manejar bem essa vaca, garantir saúde de teto é uma onda legal que vale a pena investir. Uma outra onda legal que eu vejo assim, ela instalou, mas eu ainda vejo o pessoal ainda dando uma patinada no uso, é a cultura na fazenda, né? Ela é uma pegada fantástica para a gente pensando assim, uso racional de antibióticos, produzir um leite com mais responsabilidade, né? Até diminuir custos para o produtor, mas a gente precisa de capacitar melhor as pessoas, né? Esse negócio está caindo muito na mão do povo da fazenda, o povo fala, que bicho que é esse? O que eu faço? É de comer? Então assim, acho que tem que pegar na mão para o pessoal de fato assim, saber usar essa tecnologia em prol de reduzir os de antibiótico. A estrutura para montar esse tipo de laboratório na fazenda ela é muito simples. Sim. Mas o processo, você está mexendo com microbiologia. Então você tem que ter uma pessoa muito bem treinada para fazer isso dar certo. Eu não vejo uma dificuldade muito grande, mas lá na ponta, quando você vai levar isso para as pessoas, você tem que treinar bem a pessoa, ela que vai executar aquilo dali. O negócio não é dinâmico a ponto de você pôr uma gota de leite aqui e ter o resultado. Você tem que ter cuidado. Né? É isso que nós estamos querendo chegar. Aquele cara que a habilidade dele é que parece que ele tem uma luva de boxe na mão, para poder dar a próxima cultura, não vai dar. Exatamente, entendeu? Você pegar, você que foi na faculdade, você fala, gente que tem simples. Mas pô, um cara que, vamos usar o seu metáfora, o cara usa uma luva de boxe, como é que ele vai pegar um cotonete? Entendeu? Então assim, aquela empatia, a gente tem que entender o pessoal da fazenda, saber como é que a gente mostra isso. A metáfora da luva de boxe, né, é que é um cara que foi preparado para ter força, né? Ele foi carregar, bater uma enxada. E até passou muito tempo da vida dele preparando para, às vezes, para atuar com força, a mão calejada e etc. E pouca habilidade refinada. E também, né, vivendo num ambiente exposto, que é uma fazenda, a sensibilidade dessa pessoa, a limpeza, a higiene é muito inferior ao que você precisa para ter uma qualidade microbiológica. E aí é a hora que você tem que invocar a mulher dele para ajudar. E é isso que está acontecendo. Sim. E é isso que a gente está vendo no campo. As mulheres ganharam espaço na pecuária justamente por causa disso, porque surgiu demandas de um trabalho refinado, criterioso, né, de acompanhamento. Então assim, tem essa questão operacional da execução e a outra questão de entendimento do que aquilo te fornece. Porque aquilo é um exame complementar, né? Sim. E complementar o quê? A clínica. Então a clínica é soberana e ela nunca vai deixar de ser. Então assim, por mais que você tenha um resultado lá que não é para tratar o animal, se a vaca não está evoluindo bem, você tem que... A atenção na vaca, no olho clínico na vaca, ela é dobrada. Porque ele não é a via de regra, você tem que saber acompanhar o animal para saber se o que está aqui está condizendo com o que a vaca está te mostrando para fundamentar a decisão que você tomou. Ou você tem que rever a decisão no meio do caminho, né? Que a vaca não está condizendo com o que está aqui na placa. Se você fechar o olho, você vai perder essa vaca. Você vai perder essa vaca. Sim. Eu tenho mais uma
Tá, depois eu tenho só mais um terceiro ponto. Fica à vontade. Mas é só. Mas aí já entrando numa outra. Só puxando um gancho, que a outra onda de modernidade é exatamente nos diagnósticos. Através de sensores, através de automação, através de tags, tanto em ordenha como nos animais, para a gente o quê? Conseguir conhecer o animal melhor, entender, individualizar esses animais para determinar ações específicas para aquele indivíduo por meio de sensores. Que está aí a onda de colares, brincos vem surgindo, né? Estamos aprendendo muito ainda com isso, mas eu sou a favor muito de tecnologia, adoro, gosto, porque acho que ela veio para facilitar a vida e é uma forma de a gente diagnosticar e entender melhor a vida dos animais sem ficar lá dando conforto para as pessoas que estão lá na fazenda. Aproveitando o ensejo, chegou no momento do microfone de ouro. É hora de faturar. Agora você precisa. É hora de faturar, já que você rolou a bola para a gente chutar, né? A gente vem apresentando aqui nos últimos episódios um negócio novo que a Companhia do Leite entrou, que é a Milksat. A gente comprou uma participação da Milksat, que é uma nova empresa do mercado que atua justamente nesse mercado dos sensores. E ela tem pronto desenvolvido 2 sensores que a gente coloca médio vácuo online nas ordenhas. A gente consegue saber como está a situação de vácuo da ordenha, e a gente tem um pulsógrafo digital que é utilizado, né, pelos especialistas da área para poder a gente medir vácuo na ponta do dedo, pulsação, e tem uma mágica na capacidade do sensor que fica estático na operação. Tá. Tem uma informação que é muito boa, e ela, para uma pessoa como o Zanforlin, ela chega a ser excitante. Olha só, a gente tem dentro de um tubo, de um ordenha bem dimensionado, você vai ter em torno de 1/3 de leite e 2/3 de vácuo durante a ordenha, o máximo de volume de leite. Durante esse período eu tenho em torno de 32 de vácuo na ponta do dedo, e quando o leite dessa vaca vai acabando, se o meu sensor está lá no coletor, né, sair do leite da vaca está acabando, quando o leite da vaca está acabando eu vou aproximando de 42, porque tem menos leite, mais vácuo. E de repente isso se estabiliza. O que o software da empresa faz? Ele mede esse período de sobreordenha e entrega para os decisores da fazenda, seja o consultor, seja o produtor, seja o ordenhador, entrega para ele quantos % da ordenha ficou fora do padrão da norma. Quanto tempo que nós tivemos sobre a ordenha. Essa mágica, né, e essa mágica dos sensores, da nova onda, né, isso permite a gente cuidar do teto da vaca, né, da primeira barreira de proteção da vaca. E aí, Zanforlin, eu vou aproveitar, né, essa puxada, esse gancho que eu fiz aqui, e queria uma contribuição sua. Eu não tenho uma medição científica do que eu vou te falar aqui, mas eu tenho uma percepção muito forte em relação a isso, que é o seguinte: se eu pegar uma fazenda do grupo que a gente atua aqui, Fazenda As Milionárias, as fazendas que tem CCS acima de 1 milhão, essas propriedades, quando eu comparo ela com fazendas que têm CCS abaixo de 300 mil, a gente nota evidente, enorme diferença de score de esfíncter. Enorme diferença. Né? E isso me traz aqui a vontade, ou não sei o termo que eu utilizaria, mas assim, uma certa condição de afirmar que o que difere fazendas que têm contagem serossomática muito baixa de fazendas que têm contagem serossomática muito alta, a turma do meio, dá para ampliar a discussão grosseiramente, mas quem tem contagem serossomática muito baixa, comparado com quem tem contagem serossomática muito alta, a principal diferença entre essas propriedades está na ponta do teto das vacas. Você acha que é loucura o que eu falei, ou concorda, discorda, complementa? Eu gosto do concordo e complemento. Isso. Tá? Porque esse cenário, uma fazenda
que está com as células, tem um score de hiperkeratose alto, se ela não tem um extrator automático, realmente, cara, vai ter um pouco mais. Porque o ordenhador ele não vai tirar o conjunto de ordenha a hora que o fluxo de leite diminui. Ele vai tirar a hora que está na hora dessa vaca aqui ordenhasse. Ele vai tirar daqui e vai fazer isso aqui. Ele não vai tirar de pendurar muito... Não vai muito, eu estou sendo enfático aqui, mas é o mais comum do que eu vi na minha experiência, ele vai esperar. Então, assim, você vai ter esse fator de risco e ele é grave, tá? Só que eu não vejo que ele é unicamente, entendeu? Porque o que eu vejo dessas fazendas milionárias, usando o termo que você utilizou, é um medo de tratar a vaca de mastite também, para não perder muito leite, entendeu? E às vezes, assim, uma condição de ambiente não muito legal, e associada a isso a primeira barreira, né, piora ainda mais. Piora ainda mais o quadro. Eu vou engrossar a nossa percepção aqui. Nessas propriedades, a gente participou aí de um trabalho feito em 240 propriedades, onde foi avaliado nessas propriedades situação da ordenha. Então se mediu capacidade de bomba primeiro. 52% das fazendas não tinham capacidade de bomba. Ou seja, mais da metade das fazendas, a bomba não dava estabilidade de vácuo. Aí depois você vai para outra metade, problema no regulador de vácuo, problema de gente fazendo força na ordenha com a mão, uma fração significativa de trocar a teteira quando rasgava. Então, ou seja, são várias frentes, mas aonde que elas convergem? Todas essas frentes, elas convergem e elas vão na ponta do dedo. Né? E por isso que isso me chama a atenção, assim, quando a fazenda é milionária, vamos lá olhar a ponta do dedo dela. Tem. Né? E aí as frentes que causaram, sempre é mais de um. Sim. Diante de tudo que você está falando aí, eu vejo assim, um fator que impera muito, indiretamente, é a lesão de dedo. Acho que isso é 12% a mais numa vaca da mastite, em alguns estudos. Agora, relacionado à máquina de ordenha, uma coisa que eu vejo que impacta muito, pensando agora, voltando lá no H-Lact, na primeira era lá, da onda que eu faço, a gente comentou no início, é a limpeza dessas máquinas de ordenha. Que se estiver sendo comprometida por algum fator desse, uma letra rasgada, uma bomba que não gera um turbilhonamento da água, é impossível controlar a mastite, a H-Lact, se a máquina não limpa. Não é à toa que ele chama H-Lact, ele ama leite, aquele cara. Então, se a máquina não limpa, se a linha de vaca não limpa, você não consegue resolver problema nenhum de mastite também. Então, assim, o primeiro viés aí pensando na máquina é um mínimo, acho que, de vaca para ordenhar essas vacas, e essa máquina tem que limpar. Porque, assim, a minha vida com a máquina de ordenha começou em 2014, foi depois, entendeu? A gente, é um conhecimento, assim, hoje a gente está popularizando mais, a gente vê mais técnicas, a gente tem discussões mais elevadas com mais pessoas, mas, a gente trabalhava com a qualidade do leite, dava conta, entendeu? Sem saber nada de máquina. Tem que ter um mínimo, senão ela impacta demais, ela não limpa, fica até impossível. Mas eu ainda volto a insistir assim, cara, a gente precisa tratar a vaca de mastite clínica. Entendeu? O cara tem que separar a vaca, ele tem que diagnosticar casos. É claro que se ele tem uma prevenção melhor, ele vai ter menos casos, né? Mas ele tem que saber lidar com essa vaca doente, não ficar fugindo do problema. Senão nunca vai... Uma fazenda com sucesso de 1 milhão, ela com certeza tem leite de mastite clínica no tanque. E quando você vai para fazer algum tipo de diagnóstico, algum levantamento, seja via contrarrestauração individual, seja via CMT, onde você vai coletar a amostra, você acha um percentual altíssimo. Entendeu? Que está passando e o pessoal tira os primeiros jatos, tá com ordenha e essa vaca, quando vai tratar, quando fica ruim, ela não vai curar. Porque essa infecção, ela tem muito tempo que ela está lá. E é um micro-organismo que se adapta muito bem à glândula mamária, então não vai responder, então vira aquele ciclo vicioso. Então assim, mas eu não estou dizendo que não cuidar da máquina não é uma medida. Sim, porque eu sou defensor de que vaca com teto saudável é mais difícil bactéria entrar lá.
Então, assim, a gente vê isso em fazendas. Você trabalha paralelamente a melhoria da saúde dos tetos, você joga uma primípara num ambiente desafiador, um grupo de primíparos, é difícil dar mastite, porque você está associando um teto, um orifício de teto que está com... não entra bactéria pelo canal fácil, e um animal tem uma saúde legal. Então, assim, tem que ter aquela... Animal saudável, um bom tônus de esfíncter, para segurar... passou um tempo por ordenha para ter qualquer tipo de... Assim, não tem, a gente fica tentando fugir de achar o vilão, mas é complicado. Eu tô falando aqui com vocês do que a gente mais deparou na minha história, assim, de trabalhando com qualidade do leite, vindo de fazendas... Comecei minha história com 50 vacas, 70, metendo CMT em todo mundo, separando vaca pros caras, ensinando os caras a tratar, checando se a máquina não tá limpando, porque senão não dava nem pra começar a história. Mas tudo que é possível ser feito no meio dessa guerra, vamos chamar de guerra, ameniza, né? Assim, se eu tenho uma vaca de 10 vacas, se em vez de ter 5 com o orifício estourado, a hiperqueratose, eu tiver 2, eu tô ajudando. Mas eu tenho que ao mesmo tempo pegar a vaca que está dando grumo, separar esse animal para não contaminar o outro, tratar, porque senão ela cronifica. Aí a máquina tem que limpar, senão esse negócio vai multiplicando lá e vai espalhando. Então, assim, não tem como a gente querer achar o vilão da história. A gente tem que fazer o que dá para ser feito. E eu acho legal isso aí, assim, esse levantamento, que eu vejo uma evolução, né, pô. Vocês estão lá mexendo com um cara lá de 50 vaquinhas. Aí que você vai achar cagada mesmo, porque os caras não vão pagar a revisão. E é uma forma de a gente cutucar eles a querer fazer isso. Foi quando eu comecei a mexer com a máquina de ordenha. Foi justamente para fazer essa união entre revenda e produtor. Dependendo da região que você está também, é uma mão de obra difícil de ter disponível ali para o produtor. Estamos trabalhando nisso. Mas o que eu vi na região? A melhoria veio assim, com atitude. Eu comecei a andar nas fazendas com um pulsógrafo. Aí o povo, que revenda que você? Eu falei, não, eu sou consultor. Então o povo começou a meio que ficar, opa, tem um cara checando aí, não é a gente fala e tá tudo certo. Então o pessoal começou o quê? A desenvolver as revendas. Vocês têm uma coisa. Escutei ontem, estrada que tem radar, povo devagar. Entendeu? Então assim, vocês andando na região, pô, tô checando a bomba, tá ruim, não tem, o regulador tá esquisito, o nível de vaca tá errado. Vamos falar, mais um remedinho que a gente está dando para ajudar. Mais um comprimido de prevenção para ajudar a resolver a mastite. Agora, assim, uma coisa interessante, né, Zafra, a gente estava conversando e vai chegar para você o pulsógrafo. Legal. Tô aguardando. O pulsógrafo. A gente teve um problema de logística no Rio Grande do Sul, chegada de algumas partes do pulsógrafo em Porto Alegre, que é produzido lá. Mas, assim, vai chegar para você, nós estamos produzindo os primeiros 600, e a ideia é que essas 600 peças, elas distribuídas na propriedade, te permitam monitorar todas as ordenhas, todos os dias, a operação estática, né? Todas as ordenhas, todas as vacas, todos os dias. Então, tipo assim, rasgou uma teteira, você vai entender que ela rasgou, desregulou um pulsador, ou qualquer coisa com ele, você vai entender o que aconteceu, vai conseguir monitorar, e aí no grau que achar que deve, se deve invadir todos os pontos, se deve distribuir isso amostralmente, aí vocês vão evoluir, né? E depende do desafio da propriedade também, né? Em que fase que cada propriedade está, mas é uma evolução que você consegue monitorar a ordenha e o uso da ordenha, né? Então, assim, de fato é uma nova onda e está em desenvolvimento na MilkSite, muito próximo de ficar pronto a técnica para identificar a vaca e conversar com o medidor. E as variações do volume de leite também te notificar. Então, assim, é uma evolução grande, e a missão dessa empresa, né, ela traz isso num slogan próximo, que é tecnologia para todos. Então, isso aí é para aumentar a esperança dos produtores, né? Legal. É feito para ser barato. Entendeu? Isso é legal. Eu gosto mais disso porque eu tive que viajar longe para ter acesso a esse tipo de coisa. E tô de mãos atadas, porque o negócio começa a dar problema. Você tem que catar um avião e ir lá para a Espanha, para os Estados Unidos para resolver. Não, e assim, hoje você vai. O que nós estamos falando é que nas propriedades que você faz a consultoria, você vai conseguir monitorar todas sem ir lá.
E isso é a nova onda, assim, a hora que você estava falando, eu já estava pensando assim, a nova onda também, diante de todos esses sensores, é a era dos dados, né? Você criar filtros para cada fazenda, tipo assim, ó, essa fazenda aqui eu quero que o comportamento seja dessa forma. E criticar uma com a outra por meio de dados, nós vamos ser munidos cada vez mais com dados diários, igual você fala, vamos monitorar de casa, tudo está acontecendo, para a gente conseguir intervir nos detalhes, né? Aumentar o percentual de achar que a gente não estava vendo. Assim, ir no refinamento, eu quero aumentar o percentual de ordenha versus massagem, essas vacas dão mais leite, eu quero ordenhar mais tempo. E entender, essa veio sangue, vou fazer outra coisa. Eu brinco que a gente está vendo, vai virar psicólogo de vaca. A gente vai conseguir monitorar elas todos os dias, o comportamento, vai conseguir entender mesmo, pô, essa vaca hoje me deu leite por causa disso. Como é que foi o comportamento? E a gente começar a cruzar todas as informações que esses sensores vão gerando diário, e a gente conseguir entender cada vez mais o animal e as oportunidades de melhoria. Que a fazenda boa, você anda por ela, você não acha problema. Vai mudar o nome de evoluir para Divan. Essa é a pegada, né? Conhecer elas pra gente saber o que elas estão pedindo pra gente com detalhes. É a nova onda também, sensores que vão gerar dados com muita informação e ações minuciosas para a gente conseguir cada vez evoluir mais. E essa automação dos dados, né, a informação chegando da fonte, ela ajuda a gente a reduzir o tal do problema da mão de obra. A gente enfrenta muito isso no campo. Né? Então, ou seja, lançar dado, lançamento errado do dado, lançar dado dentro do ambiente de ordenha, você descaracteriza a rotina. Esse é o meu sofrimento. A gente sofre pra caramba. E aí, assim, você descaracteriza a rotina, então às vezes você maquiou a rotina, você não sabe se aquele dado você está colhendo de fato. Então, aí, assim, isso não é o futuro, não, isso é o presente, né? A nova onda está aí e, assim, com certeza vai poder ajudar bastante. A gente falou aqui um pouquinho sobre essa questão do... você usou mais cedo o termo fazendas especializadas, grandes usinas, indústrias, né, de produção de leite. E eu vejo, né, uma propriedade dessa, quando ela tem um contagem automático que sai de 180 para 250, o dono já quer te matar. Né? O funcionário já demitiu, agora ele quer te matar. Né? Então, ou seja, a encrenca numa fazenda dessa é muito grande. O cara acha assim, se bateu 300 CCS, ele começa a sentir mal lá, o dono começa a sentir mal, acha um absurdo. Fala assim, não pode. Eu escutei um dono falando assim, um absurdo um negócio desse, falar que a contagem bacteriana do leite vai ser de 300 mil, leite com bactéria de 300 mil, não tem coragem de dar meu bezerro, não. Né? Então, assim, são cenários bem diferentes. Existem produtores muito rigorosos com o controle da qualidade do leite que decidiram fazer aquilo para ele e para o negócio dele. E a gente ainda tem produtores que convivem com um problema muito severo de qualidade do leite. Não se incomodam com uma CCS de 1,5 milhão. A contagem automática dele caiu de 1,5 milhão para 800 e ele está achando que o leite está muito chato de continuar reclamando daquilo. Ele foi metade, né? Ele está fazendo aquilo para o laticínio, num contexto ele está fazendo aquilo para o laticínio, para cumprir uma norma e não se atentou a fazer aquilo para ele, ou ele carrega na fazenda muitas outras dificuldades, muitas outras frentes que estão dificultando ele de reagir. Como é que você... e você disse para nós assim, eu trabalho com alguns laticínios, trabalho com algumas fazendas especializadas. Como é que vocês hoje estão reagindo? O que você dá de sugestão, senhor? Nesse caminho aqui, caminho das fazendas especializadas, vai por essa onda aqui, o caminho das fazendas, dessas fazendas que ainda estão com muito problema, eu acho que aí vai gastar um pouquinho mais de tempo, bota para a gente deixar uma contribuição para a audiência, né? Sei lá, quais são os passos, né? Preocupa com isso, e fica à vontade, depois você gastar tempo. Qual é a diferença de iniciar um trabalho numa propriedade com CCS de 1,5 milhão e uma de 250 mil? Acho que é basicamente isso. Nessa linha. Tá, igual eu te falei, na fazenda eu vou começar a dar de menos de 200 e depois eu passo para de 1,5 milhão. A que quer eu achar de 200, igual eu te falei, ela está vivendo aquele cenário das bactérias ambientais oportunistas. Então eu tenho que buscar muito o quê? A higiene,
saúde desse animal. Essa vaca come pra caramba, às vezes já tem uma nutrição, ela produz muito, então ela precisa de uma nutrição muito bem feita, um período de transição que vai garantir toda a saúde da vaca é extremamente importante. Eu preciso da vaca saudável, porque a bactéria que infecta, ela já está na vaca. Ela convive, ela está na bosta que a vaca, enquanto toda hora, ela já está na pele do dedo da vaca. Ela vai ter capacidade de gerar doença ou não de acordo Aí com o depende da status vaca. imunológico da vaca. Por isso é um oportunista. Tem muita gente que se identificou com o tá na bosta aí. O Rodrigues falou, sou eu. Pode mais. Mas calma aí, nós vamos ajudar vocês. Sai da bosta, não fica nela não. Então assim, esse olhar para a vaca e a higiene do animal por causa do endereço. E aí a gente vem trabalhando toda, igual eu falei das ondas, essa questão toda do manejo de ordenha cirúrgico, que é um aparelho desse nos ajuda, para a gente conseguir o máximo de saúde dentro possível. 20% tem que ter? Vamos ter 10, vamos ter 9, vamos ter 8% de 3 e 4 de hiperkeratose. Para a vaca aguentar, a gente focar muito nos fatores de transição da vaca para ela aguentar os desafios que existem na fazenda. Tá? Aí esse cara vai ter tecnologia, ele tem informação, ele tem dados para a gente conseguir achar esses buraquinhos, esses detalhes para ir melhorando. Já na fazenda de 1,5 milhão, o foco é muito educacional no ordenhador e no proprietário. Porque são todos esses conceitos básicos que já são formados há muitos anos de fato ocorrer. Que é limpar, aquele bom e velho programa 5, 6 pontos lá. É aquilo, cara. Aquele ali, ele é eterno, nunca vai mudar, é o bom e velho programa dos 6 pontos. Que a gente vai o quê? É fazer uma rotina de ordenha legal. Desinfetar bem o teto, um aplicador legal, que não está com retorno, todas essas questões. Diagnosticar casos de mastite clínica e separar a vaca, ou então que seja num conjunto acessório, porque você está lidando provavelmente com infecções contagiosas, então você tem que atentar aquele momento da ordenha. Né? A máquina de ordenha tem um mínimo de funcionamento e limpar. Tem que limpar, gente. Se não limpar a linha de vácuo, a máquina de ordenha tem que estar limpando direitinho, porque senão essas bactérias contagiosas elas gostam de lá. Você montou o ninho delas lá. Então, mais se separar a sua vaca, não vai prevenir a infecção. Né? Tratar, secar a vaca com antibiótico de vaca seca, porque assim, o de lactaceiro não pode ser o tiro de canhão, senão você inviabiliza esse leite por muito tempo, aí vai ficar muito caro isso. Então a gente tem esse braço no controle da mastite, que é a terapia de vaca seca, que ele vai dar conta aí dessas infecções que não curar durante a lactação. Então não vai fazer cagada na hora de secar a vaca. Aí você tem que, não é só a escolha do antibiótico, eu sempre falo isso, limpar direito, aplicar bem feito esse antibiótico, né? Cuidar dessa vaca no período seco, ter um manejo reprodutivo, pelo amor de Deus. Fazendo sem reprodução não vai, cara. A vaca só vai dar leite quando ela pare, né? Capacitar essas pessoas, né, para saberem fazer uma rotina de ordenha adequada, não inventar moda, que é uma tarefa já assim cansativo, rotineira. Então assim, nós como técnicos, igual vocês, tem que ir para a fazenda com muita empatia olhando para esse cara para propor ações que ele dá conta de fazer. Não é inventar muita moda, você não vai fazer, já está custando a fazer o que deve ser feito, né? Tá? E aí vem aquela parte do ambiente de conforto, que a gente conquistou isso principalmente quando veio o gado confinado. É lógico que fazendas menores, quando você tem lá 50 vacas, 30 vacas, você consegue, eu já vi fazendas propriedades conseguem ter um controle de higiene e conforto dos animais por ter menos vaca, porque você maneja, né? Igual cachorro, né? Hoje choveu ali, vamos pôr essas vacas ali. Só que a fazenda vai crescendo, você não vai tendo disponibilidade de espaço para ficar gerenciando esse ambiente. Então aí vem o confinamento. Só que eu sempre falo nas palestras, cursos, cara, olha o tanto de quanto dá para trabalhar numa fazenda mesmo que a vaca suja. Entendeu? Então assim, vamos fazer, não é ficar reclamando. Pô, o barro. Aí é o barro. Aí a vaca suja. É a falta do barro. Não, reclamar não vai resolver, cara. Então assim, vamos cuidar da ordenha, vamos tentar assim, pô, olha que legal. Você está me dizendo que agora fazendas menores vão ter acesso a uma tecnologia para ferir a máquina de ordenha. É mais um ponto, mais um remedinho para a gente pesar na prevenção. Então assim, qual que é o remédio? É juntar isso tudo que eu estou falando, mas assim, vamos fazer. Não é pegar o que a gente não dá conta de fazer e ficar reclamando. 2 cervejas
para poder fazer. Quero abrir mão de 2 cervejas para poder ter um controle desse na fazenda dele. Agora sim, acho que eu falei demais aqui, mas é simplesmente, eu acho que assim, então 1,5 milhão, tem machiste clínico no tanque, entra para dentro do fosso, separa suas vacas doentes. Não estou falando que tem que tratar todo mundo, senão você vai quebrar. A técnica vai até onde o financeiro permite, mas pelo menos separa esses animais, começa a tratar as infecções, seca direito essa vaca e faz um mínimo da rotina de ordenha, que é desinfetar teto pré-ordenha, desinfetar teto pós-ordenha, atentar o tempo, não deixar a vaca doente no meio da zona. E cuida dessa máquina também, que vai ajudar pra caramba. E uma coisa, não sei se serve de alívio, né, mas a gente conversando com vários players aí do mercado, esse problema da ordenha, né, na nova onda, que gente está preocupada com refinar ainda mais o controle e diminuir o número de casos ambientais, e também esses produtores que têm outros tipos de problemas mais graves ainda. Então são 2 perfis, mas que precisam do mesmo suporte. Sim. E aí, assim, para você ter uma ideia, na Fornem a gente já tem demanda desse aparelho para 8 países. Gente para representar na Europa, e assim, vai ser difícil produzir a quantidade de aparelho que tem demanda no negócio. E é um dos motivos, né, que não chegou o seu. Entendido. Mas nós vamos encerrar de. Achei que eu moro longe demais. Mas nós vamos chegar, vai chegar rápido. Tá saindo lote aí, são 600 aparelhos que estão produzindo, que chegou peças e tal, que vai chegar o seu e rápido. Os seus. Show de bola. Nós temos mais consultores lá. Bom, eu acho que assim, olha a preocupação, hein? Nós já estamos aproximando de 50 minutos de jornada. Se deixasse, ficava aqui o dia todo. E o assunto mastite, eventualmente, a gente convidado para poder falar, aí o pessoal fala assim, quanto tempo que você gasta para poder falar sobre isso? Você fala assim, você escolhe, você quer que fale em 3 dias ou em 30 minutos? Eu gosto do cliente. Dá para montar uma pós-graduação sobre o assunto, né? Mas aqui a gente fica atrevido a tentar passar insights, coisas que vão fazer o produtor mudar de ideia, né? Então acho que a missão nossa aqui talvez não seja resolver o problema da fazenda, mas chamar a atenção para alguns pontos para que mude a atitude dos produtores. Deixa eu só fazer um comentário sobre esse negócio da máquina. A importância da máquina no cenário de menos de 200 CCS e de 1,5 milhão. É igualzinho um antibiótico, cara. Aqui, os dois são importantes. A máquina é importante nos 2 cenários. Só que aqui no 1,5 milhão são pontos diferentes daqui. Aqui eu preciso de limpar bem essa máquina, um mínimo de vácuo lá para ordenhar bem essas vacas e não arrebentar os tetos das minhas vacas. Já aqui eu estou trabalhando outros detalhes, igual um antibiótico. Se a gente for lá na primeira onda lá de Galáctica, antibiótico, descer o bambu nas vacas, tratar e tal. Aqui no cenário das oportunistas ambientais, o moderno, né? A gente está usando antibiótico, sim, mas é aquele negócio, nós vamos fazer uma análise, nós vamos fazer uma cultura para saber se usa, se não usa, se trata menos dias, se trata mais dias, entendeu? Então assim, toda a tecnologia ela se aplica, só que de formas diferentes, demandando coisas diferentes. Então, acho fantástico o negócio da máquina aqui também, né? Um ponto, não quero negligenciar esse ponto, mas se aplica só que demandando outro tipo de coisa. E acho muito válido o seu comentário, a gente vai andando na vida, vai ganhando experiências, né? E fatalmente quando a gente se expõe na internet, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa faz um corte da nossa fala, que às vezes o corte pode não ser formal. O corte pode não ser formal, mas a pessoa ela tá te ouvindo e por ela ter uma outra especialidade, uma outra frente de trabalho, uma outra opinião, às vezes ela corta aquilo ali e se torna aquilo como uma ofensa, porque ela se sentiu excluída aquela ação que ela toma, aquela coisa que ela prioriza. Então assim, pessoal, tá declarado que a mastite é uma doença multifatorial, esse é um ponto de convergência, todo mundo concorda com isso, né? Tem um monte de... E assim, se neste momento você está focado em trabalhar determinada coisa, seja na sua própria fazenda, seja com as pessoas que você assiste, está tudo bem, você está certo, você está tendo desempenho, você está tendo conversão,
você está certo, a gente já concordou com você. Agora, tipo assim, a gente comentou da importância da ordenha, é uma onda que tá sendo trabalhada e que às vezes foi negligenciada no passado até por questão de falta de instrumento. Se a gente comentou aqui, se você chegou na hora que a gente falou da cultura na fazenda, cara, não exclui nada do que você está fazendo, né? Se você está focado na parte de reprodução e isso está ajudando a converter algo aqui no controle do lado de cá, show de bola. A gente não está aqui para excluir o trabalho de ninguém. Com certeza. Recentemente eu tive uma experiência, fui no fórum e falei assim que a gente não ia mudar a bovinocultura leiteira pregando protocolo na parede mudando, e colocando lixeira com tampa. Nossa, você vê a quantidade de gente ficou ofendida. Cara, eu falei que não tem que fazer isso. Eu falei assim, não é que não tem que fazer isso. Fazer gestão à vista, super importante, é claro que tem que fazer, tem que ter boas práticas, tem que ter higiene, tem que ter layout. Mas tem que chegar na fazenda, tem que ficar, a fazenda tem que estar bonita. Eu não exclui o que você está trabalhando, as pessoas por trabalhar com aquilo se sentem ofendidas. Então não exclui o que você está fazendo na propriedade. Agora, o cara que tira 50 litros de leite por dia, 100 litros de leite por dia, se ele não aplicar capital na propriedade dele para ter escala, ele vai sair do mercado. Era isso que eu queria dizer, entendeu? E aí o pessoal ficou ofendido, entendeu? E não é o pessoal se o outro não, tinha umas 400 pessoas no salão, 100 ficaram puto comigo, entendeu? Então assim, aproveito a oportunidade de pedir desculpa para vocês, né, pessoal? A intenção não era ofender ninguém, não. Nunca é, né, Ronaldo? A gente quer cutucar mesmo para ver se as coisas evoluem mesmo. Isso. Só que tem uma ordem cronológica para as coisas acontecerem. Não adianta você não trazendo aqui pro meu mundo, não adianta você usar a cultura na fazenda se você não diagnostica a mastite clínica no início. Cara, se você não faz o primeiro diagnóstico, que é o visual, como é que você vai fazer um bom uso de uma tecnologia que é o próximo passo, que é o que você está falando? Se você não tem uma estruturação de capital na sua fazenda, um giro mínimo de fluxo de caixa, como é que você vai comprar o aparelho de medir ordem e vai achar que você vai resolver a sua vida? É aquela velha história, você chega na propriedade e se você do cara ali em torno de 1 milhão, você pergunta para ele a pergunta óbvia: você tem caso de mastite aqui? Ele fala não. Não. Você faz teste caneca? Não. Então, entendi. Mas eu compro, entendi isso. Então tem que ter cronologia nas coisas pra gente, de fato, como é o mundo, né? Se a gente parar pra pensar, olhar pra trás, tem uma ordem cronológica das coisas que vem acontecendo. A própria era das marchas ali, se você para pra pensar, cara, faz todo sentido. O negócio, esse cara é mais vilão, depois vem esse mais manso. Uma tecnologia de medir ordem, mas nós temos que trocar a teteira. Para depois avaliar se a fase de pulsação tá boa, eu preciso da teteira íntegra. Nem troca. O cara faz força da ordenha, morreu tudo, né? Então como é que eu vou regular vácuo se você aplica uma pressão ultra positiva, entendeu? Então assim, a gente tem que seguir essa ordem cronológica para conseguir de fato evoluir e construir um raciocínio e as pessoas evoluir para conseguir resultados. Bom, acho que a gente conseguiu navegar aqui em dicas importantíssimas aí para o controle da mastite, para quem está com contagem muito alta, para quem quer fazer um refinamento do trabalho. Chamamos a atenção aqui para novas ações, né, novas tecnologias, a nova onda do negócio. Entender as ondas anteriores pode te ajudar a entender onde você está na fila do pão aí. Acho que a gente teve aqui uma conversa que foi bem ampla no contexto do controle. Eu queria agora uma ajuda sua para a gente poder trazer para os produtores aqui o seguinte: a gente tem graves desafios, a partir do momento que eu resolvo o problema grande de contagem célula somática, é natural que eu seja desafiado mais por mastite ambiental. Isso é uma rota que é bem frequente, né? E como esse produtor se preparar para essa fase? Porque, tipo assim, eu estou na minha contagem de 1 milhão, fiz a blitz, comecei a descartar a vaca para áureos, fiz um baita investimento, estou esperando o resultado, de repente a contagem começa a oscilar lá, porque começa a aparecer uma vaca ou outra com problema ambiental. Como é que eu já me preparo para essa próxima fase? Porque o produtor, importante é ter essa ciência.
Ah, legal demais, porque eu já vivi muito isso. Eu já até perdi emprego por causa disso. Porque você gera uma expectativa muito grande. Mas depois vê o problema que dói, que faz o cara chorar, cara. Porque vaca vai começar a morrer e tal. Aí ele fala, pô, menino, o que você arrumou agora? Eu perdi emprego por causa disso. Mas justamente tem que preparar esse cara, pra ele não sofrer ele se preparar, assim, primeiro conscientemente. Tipo assim, cara, agora o nosso endereço da mastite mudou. Agora nós vamos lidar com uns caras que causam mais mastite grave. Para ele não ser surpreendido negativamente, porque já aconteceu comigo, eu não consegui preparar o cara, eu sabia que o cara ele estava num produtor, era um sistema, não era confinado, né, estabulado, vamos falar assim. Então você tem um desafio ambiental na época do verão e vai acontecer. Então não adianta você querer vender esse milagre que você vai perder seu emprego. Então acho que ser franco nisso, assim, ó, cara, nós temos um desafio ambiental alto, caso seja um gado solto, né, não está estabulado. E vamos ter novos casos, beleza, só que aí você vai falar, ele vai falar, mas você vem com um problema pra mim e aí, né, meu amigo? Então, primeira coisa é alinhar essa expectativa, tá? Com você como técnico de fazenda e tal, vai chegando ali setembro, outubro, orienta as pessoas que trabalham comigo e falam, começa a ter a conversa, pra não sofrer, virar guerra no meio do verão. E aí, diante disso, você vem com a solução de estratégias focadas em controle de mastite ambiental. Né? Por exemplo, vacinação, para evitar casos muito graves, né? Você pode vacinar vacas em lactação, usar às vezes um protocolo de desinfecção de teto estratégico para verão e seca, que aí ele gasta mais no verão e alivia na seca, porque essa vaca fica até muito mais limpa, que às vezes num sistema estabulado, desafio bem menor. O negócio do piquetão, né, é que você tem uma sazonalidade muito intensa, né, no controle da mastite. Então, as medidas também merecem ser dosadas de forma intensa aqui e mais leve aqui, até para aporte de dinheiro dentro da propriedade. Fazer protocolos de secagem, prevenir mastite ambiental, por exemplo, usar um selante interno, que hoje é uma tecnologia bem difundida. E, se possível, né, conseguir manejar as vacas para não ficarem nesse ambiente é legal também. Sobre o cuidado do teto a gente já falou. Cuidado do teto é eterno, né, assim, da saúde. Se tiver uma forma de limpar melhor esse teto, né, sei lá, fazer 2 pré-dipping para limpar melhor, né, sabendo que tá vindo a sujeira, gastar energia com isso, entendeu? Então, é olhar para a fazenda assim, cara, agora eu tenho que limpar essa vaca. Eu tenho que limpar melhor essa vaca, eu não posso deixar essa vaca sujar, e eu sei que eu vou mexer com uma mastite grave, que o bicho pega. Então, assim, treinar os funcionários a estarem bem, um diagnóstico precoce desse tipo de mastite, que vai fazer toda a diferença para ter sucesso no tratamento, porque era uma mastite muito aguda, muito rápido. Então, se ele vacilar ali, ver a vaca já está toda inchada, inflamada, vai perder o quarto. Então, tem toda uma preparação, tanto em diagnóstico, e a prevenção, tratamento, higiene dos animais, para entrar nesse período do verão. Tá? Deixa eu contar uma notícia boa. Que bom. A gente fez uma... que bom que seja bom. Nós fizemos uma parceria com uma construtora. E essa construtora ela se especializou em fazer um confinamento rápido e pré-moldado. Então, tipo assim, nós temos sempre a mesma largura, e é modular, de 20 em 20 vacas. E um confinamento foi feito para ser barato. Então, assim, enquanto eu estou te contando isso aqui, tem alguém lá que já cortou 10 pilares, entendeu? Então, ou seja, porque é sempre do meu tamanho, né? E modular. Novamente, o que é o interesse nisso? Dar condição das pessoas conseguirem confinar a vaca com um custo bem menor e previsível e sem problema da mão de obra. Né? Porque chega lá e monta pro cara, bota de pé pro cara, pode funcionar, entendeu? Lego. Um pré-moldado, né? Legal demais. E com alta capacidade de conversão na parte de muito enxuta a parte de alvenaria, muito pequena a parte de alvenaria, quase que é na pista mesmo, né? E um pouco da divisão das camas ali. Então isso fica muito enxuto, o restante vem cortado e monta lá e é parafusado. E a gente acoplou isso numa financeira que financia isso para os produtores, para poder dar condição. E a gente criou um simulador para o produtor, para ele poder tomar a decisão, onde a gente avalia o incremento de leite esperado na realidade dele, no primeiro e no segundo ano, porque eu tendo um ano para poder girar as vacas, eu consigo subir o incremento no ano seguinte, né? Então, assim, eu pego o incremento,
e compara o incremento com a parcela. E aí o produtor vai entender se ele precisa de dar uma entrada, se ele não precisa de dar entrada, se aquele incremento que ele está esperando ali vai conseguir Dá conta de pagar. dar conta de pagar o investimento. E em torno de 7 litros de leite em 48 meses está conseguindo pagar o incremento, está pagando o investimento, sabe? É uma combinação que aí independe do ponto de partida do produtor e leva em consideração, obviamente, a gente já tira o gasto com alimentação do volume de leite que cresceu, entendeu? Não põe o valor do leite todo. A gente considera alguns custos ainda, tem alimentação e alguns custos que são variáveis de acordo com o volume de leite. A gente leva isso para o simulador e ajuda o produtor na tomada de decisão. Mais ou menos o que é a provocação para o produtor? O confinamento dele pode ser pago com o leite que ele não está tirando. Entendeu? Permitir ali. E a gente subir esse degrau, do conforto, sabe? Eu acho fantástico, porque o que doía muita gente, assim, quando eu comecei a trabalhar com a qualidade do leite, que a realidade não era fazendas estabuladas, né, não existia o compost bar e tal. Então, assim, o que doía mais era o verão, sabe? Você chegar na fazenda, o clima às vezes é pesado. O pessoal tá ali no Nordeste com as vacas sujas. Assim, eu me colocava muito no lugar deles. Será que você fica... a gente tem que trabalhar até o psicológico pra você não entrar nessa onda negativa e ser uma pessoa que anima a pessoa, né? Mas você fala assim, mas cara, tá errado realmente. Olha como as vacas estão chegando no Nordeste. Onde essas vacas estão? Olha a condição de higiene desses animais. E a hora que você perde para refletir até na parte filosófica da coisa, nós estamos explorando o animal, então assim, no mínimo a gente dá o conforto e a qualidade para ele. E eu acho fantástico o que você está falando, assim, de criar alternativas para todo mundo ter acesso a isso. Você já ganhou aqui, ó, nós somos amigos agora, tecnologia para todos, cara. Todo mundo merece e dá para evoluir. E a gente começou o podcast como concorrente, saindo agora como parceiro comercial. A gente vender o confinamento e ajudar a gente a vender mensagem aí. Isso aí. Foi tudo programado, rapaz. Eu mato a bola ajeitando pra matar a segunda. E olha só, extrapolamos a 1 hora de prazo. Eu tô falando que você traz o especialista aqui, meu amigo. Dá pra gravar mais uns 3 podcasts. Agora aqui dá pra abrir a caixa de ferramentas. Só desse assunto final dá pra gravar outro, né? Fica pra próxima, a gente marca. Mas, Felipe, eu queria que você trouxesse pra gente aí a sua mensagem final para os produtores, para a nossa audiência, sobre o controle da mastite, né? Assim, revisitando aquilo que você considera aí importante na pessoa, na vaca, na estrutura, no manejo. Sua mensagem final para trazer os produtores para o jogo do controle da contagem de célula somática. Então, assim, minha mensagem final mastite, ela parece ser um monstro, um bicho de 7 cabeças, mas quando você enfrenta ela com maturidade, conhecimento, esse monstro se torna um desafio que é possível alcançar. Para isso existem técnicos, empresas, né, especialistas em qualidade do leite. Hoje conhecimento não é um problema, tá? Hoje conhecimento não é um problema, com a internet está tudo aí, não tem milagre, tá? E por meio de atitude, respeito às pessoas que estão dentro da sua fazenda, tudo isso é possível de ser alcançado, tá? E a gente tem que ter consciência, pessoal. Produtor, assim, você tem que ter consciência de que produzir leite de qualidade é muito mais que isso, é produzir leite com responsabilidade. Hoje a mastite é o principal uso de antibiótico na pecuária, então a gente tem que lembrar do papel nosso na cadeia, você produtor, entender que esse trabalho belo que você faz na fazenda, ele implica no café da manhã das pessoas. Pode ser até um clichê isso, mas é verdade, né? E os funcionários e você mesmo é o primeiro cara que vai beber o leite da fazenda. Então, assim, vamos começar, não é? Por mais o cara que se sentiu na bosta lá, agora a gente tá brincando aqui, cara, todo dia é uma oportunidade para você começar e querer sair disso. Só não dá pra gente ficar reclamando e achando desculpa pro problema, a gente não vai sair do lugar.
Tem um monte de fazenda aí, igual a gente falou, simples, que está produzindo leite de alta qualidade, né, com responsabilidade, fazendo um belo trabalho, não está com medo de sair do mercado. E vejam aqui, né, assim, pessoas lutando para conseguir trazer tecnologia que seja acessível para todos, para ninguém achar desculpa para nenhuma. E saiba de uma coisa, o cara hoje que está lá na tecnologia, um dia ele esteve no canzil, na ordenha, na vaca no piquete, e ele nunca desistiu e por isso que ele está onde ele está hoje. Então assim, é meio de atitude, é respeito à vaca, respeito às pessoas, a gente consegue produzir um leite muito melhor do que está hoje, com bastante responsabilidade. Pedrão, e aí, abre a caixa de ferramenta. Eu queria fechar um pouco o assunto aqui, até de coisas que a gente conversou anteriormente. A gente começa a perceber o seguinte, a gente tem muita ferramenta e pouca atitude às vezes. Você falou de uma coisa aqui que eu achei muito legal. Qual que é a dificuldade? O comprimido não existe, né? A gente vai chegar nessa conclusão? Ou eu estraguei já a sua conclusão? Não, vai lá. O comprimido ele não existe. Ele não existe. Mas pode ter um supositório. O comprimido ele não existe e nunca vai existir. A gente tem ferramentas, a gente tem tecnologia, mas o controle da machiste tem em cima de pessoas. Processos dependem de pessoas. Então está em cima de treinamento, a gente veio conversando no carro. Você treina pessoas hoje, né, o Zanfa? E eu acho que esse é o caminho mesmo. A partir do momento que você tem ali uma pessoa que está determinada a fazer aquilo, a gente tem tecnologia, a gente tem galpão, a gente tem milksat, a gente tem tudo para que ela tenha boas ferramentas para traçar um controle. Mas e se ela não quer? E se ela não se importa com aquilo? Então eu acho que a gente precisa mudar um pouco a base para usar tudo que a gente tem disponível, e eu tenho certeza que isso que você falou é verdade, que o controle da CCS não vai ser um monstro que vai interferir tão grande quando a pessoa quer mudar isso. Show. Bom, Felipe, eu queria mais uma vez então agradecer a sua participação aqui com a gente. É uma satisfação muito grande poder te conhecer pessoalmente, né? A gente já ouvia falar aí bastante dos trabalhos. Eu já falei, fui estagiário dele. Do trabalho que vocês vêm fazendo, né? E um trabalho que reverbera, né? É importante vocês receberem esse feedback, é um trabalho que reverbera positivamente, né? De ir a fundo no controle da machiste, de enfrentar essa batalha e de gerar inspiração para outros técnicos, para outros produtores, né? Então, assim, parabéns vocês pelo trabalho que vem fazendo. Obrigado de estar aqui com a gente, dividindo essas experiências. E assim, eu queria, né, assim, finalizando, complementando um pouco do que a gente está falando, trazer uma mensagem para os produtores. Alternativas estão aí, e é muito nessa vontade. Eu entendo o medo, especialmente por questão do problema de fluxo de caixa. Em muitos lugares, com as variações de preço de leite, o grande medo do produtor é não conseguir pagar a conta. Esse é o grande medo. Quando você fala assim, vamos aumentar o nível do pós-DIP, vamos melhorar a qualidade do DIP, vamos investir em tal coisa que ele não está investindo, vamos descartar tantas vacas, e isso vai reduzir a renda. Quando se fala em ações em que ela afeta o caixa, se você tem dúvida, chama a sua rede de acesso para te ajudar a calcular o fluxo de caixa do projeto, entendeu? Essa ação, eu preciso de fazer ela, se eu fizer ela agora, ela dá retorno quando? Se eu vou buscar uma antecipação, eu vou buscar um custeio no Pronaf, eu vou visitar uma financeira dessa que está atrelada a diversas, hoje já avançando nessa ligação entre as indústrias. A própria indústria tem a disposição de antecipar um determinado valor para você poder fazer aquele investimento e buscar aquela conversão. Calibra bem o projeto, se possível visita outro lugar que já teve a mesma experiência, calibra bem a ação para você poder tomar uma decisão cada vez mais segura, porque eu entendo o medo do fluxo de caixa, respeito o medo dessa decisão, porque via de regra são pessoas que não querem dever ou não tem espaço no fluxo para poder ter um problema grave, ter a saída de dinheiro em que ela não tem o retorno. Então, assim, a gente entende isso, todos nós aqui entendemos isso aí, porque eu falei que é até muito óbvio, né?
Mas como que eu destravo do medo? Tenta fazer essa ação, dessa decisão, virar um projeto, entender quanto que eu posso esperar retorno disso aqui, para que aí sim você faça a intervenção. Quanto que sai e quando que volta. Para que você possa ter tranquilidade aí na tomada de decisão, não ser uma coisa aleatória, né? E tentar perguntar, explorar mais quais outras coisas que podem acontecer, o que pode fazer esse retorno não vir, o que pode atrasar esse retorno. Quanto mais preparado você tiver, que eu acho que que o Felipe tentou trazer para nós, assim, busca conhecimento, porque quanto mais preparado você tiver, menos medo você vai ter. Sim. Né? Então acho que é isso. Você quer fazer algum complemento ainda, Felipe, nesse sentido? E agradecer também, né? Eu gosto, só para complementar, assim, a gente fala uma frase que é o seguinte: é otimizar recurso. Pega o que você tem, trabalha bem, a começar pelas pessoas, né, para ter essa evolução na qualidade do leite, enfrentar isso melhor. E assim, hoje está cheio de empresas, técnicos que capacitam essas pessoas na fazenda. Então vamos otimizar o que tem primeiro, para depois a gente já extrair o máximo dos recursos que já existem na fazenda, para tornar mais confortável fazer um investimento e usar o que tem aí na fazenda. Para mim, acho que não tem, quando não vai ter sucesso um negócio que é feito com profissionalismo, empenho, e usa as pessoas, trabalha as pessoas dentro da fazenda com atitude, né? E eu queria, assim, agradecer, né? Tá aqui minha mensagem final aqui para vocês, agradecer a oportunidade aqui. Eu achei muito legal a forma como é feita a coisa, bem descontraído, né? Vocês são simpáticos pra caramba. Precisa ser formal, a gente não sabe. Né? Eu achei ótimo o formato, né? Que desenvolve melhor a conversa, é um bate-papo. A gente está disponível aí para o que precisar. Como você falou, nós somos parceiros, né? Porque somos concorrentes, somos parceiros, mas tem espaço para todo mundo. Nós estamos lutando por um bem comum, que é o Brasil produzir um leite de qualidade e tornar cada vez mais sustentável a cadeia, para manter esse tanto de gente que vive em função disso, né? No campo, os técnicos, nas cidades. Mas foi um prazer enorme estar aqui, adorei, tá? Conta comigo aí sempre que precisarem. Muito obrigado aí também quem assistiu e acompanhou. A gente está disponível aí no que puder ajudar. Curta, comenta e compartilha. Vem com a gente. É isso aí, turma. Falou, gente. Até mais. Um abraço e até o próximo, mamíferos. Obrigado. Não repara a crioscopia do leite.